Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Obrigado, ex-ministro, pelo comparecimento. Eu confesso que hoje eu estou um tanto quanto estarrecido. Não estamos aqui, os senadores, e me perdoe a fala de quem defende hidroxicloroquina, ivermectina, mas Vossas Excelências não estão fazendo a correlação entre causa e correlação. Você pode efetivamente ter a utilização de determinada medicação em determinada cidade e diminuir o número de óbitos, mas isso não é comprovação científica, porque senão nós estamos aqui acabando com a ciência. Quem faz ciência são cientistas dentro do laboratório com pesquisa com seus pares. Então, por favor, daqui um pouco nós estamos defendendo que a Terra é plana. A digital desse governo, nessa quantidade de óbito, ela já está impregnada. E eu quero fazer um alerta nessa comissão parlamentar de inquérito, que não é só do presidente da República. É quem, de qualquer forma, tenha concorrido para esses crimes, para essas mortes. Hoje nós lamentamos a morte do querido Paulo Gustavo, que em nome deles eu saúdo aqui todas as famílias e externo meus sentimentos aos 412 mil mortos. Agora, essas são mortes evitáveis. Nós estamos falando de gente que está morrendo todos os dias no Brasil, já tendo vacina para aplicar. Nós temos aqui analisar uma conduta, porque contra fatos não há argumentos. O que se dizia é só uma gripezinha, não passa de 200 mortes, cloroquina resolve, gente morre todo dia, máscara não nos faz respirar ar viciado. Eu obedeço ao comandante. Olha, senhor presidente, com todo respeito, essas pessoas elas são responsáveis por estar sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. Não vamos aqui baixar o nível de falar que hidroxicloroquina e ivermectina, você poderia ser o prêmio Nobel da medicina, mas quem faz ciência são cientistas dentro dos laboratórios, pesquisando isso, debatendo com seus pares, não é fazendo da população brasileira cobaia, porque é isso que está sendo feito. Porque quando o governo repudia uma vacina com comprovação científica e difunde a utilização de uma medicação sem nenhuma comprovação científica, ele está sendo diretamente responsável. E o artigo 29 do Código Penal é claro: quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. E mais ainda, quem deixou de praticar um ato, a omissão é penalmente relevante, quando esse agente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então tenhamos mais respeito com a ciência, tenhamos respeito com os nossos cientistas, porque analisar, como muito bem disse o senador Otto, então você pode tomar água todos os dias, então o que te salvou foi a água? É óbvio que não. Por favor, respeitem a ciência. É isso que eu peço. E aqui a minha fala vai para o ex-ministro com alguns questionamentos, e eu peço aqui que ele seja objetivo para respondê-la naquilo que for possível. Ontem o ex-ministro Mandetta falou sobre uma minuta de decreto presidencial que alteraria a bula da cloroquina para permitir o uso contra a Covid-19. O senhor chegou a ver ou ouvir algo sobre isso? O senhor hoje mencionou uma reunião com o Conselho Federal de Medicina, quando foi apresentado um protocolo de uso ampliado para a cloroquina. Após a apresentação inicial do Conselho Federal, qual foi a reação do presidente e dos demais participantes? Havia algum médico ou especialista contrário ao uso da cloroquina naquela reunião? O senhor sinalizou algum tipo de discordância em relação à posição do CFM? Outro questionamento: uma das principais recomendações dos cientistas e autoridades sanitárias para combater o Covid é evitar aglomeração, coisa que eu acho que o presidente, ele propositalmente, dolosamente, intencionalmente, faz questão de burlar. Apesar disso, o presidente da República, repetidamente responsável por reunir grandes grupos de pessoas sem qualquer preocupação com a disseminação do vírus. Nos últimos meses, ele tem viajado o país realizando grandes eventos e reuniões
o que não só produz aglomeração, mas também serve para disseminar o vírus, até porque ele e membros de sua comitiva raramente usam máscaras ou obedecem às regras de distanciamento. Assim, gostaria de saber se o senhor pessoalmente alertou o presidente ou demais ministros sobre o risco, esse risco ao qual, e se o senhor fez isso, qual foi a reação dele? Além disso, o Ministério da Saúde chegou a preparar diretrizes para os demais órgãos do governo federal sobre a realização de reuniões e eventos? Porque o Ministério Público, o Ministério da Saúde, ele tem essa responsabilidade. Quais são as campanhas para combater, para prevenir a difusão desse Covid-19? Elas foram seguidas? O Tribunal de Contas da União identificou os gastos do governo federal com campanhas de publicidade relacionadas à Covid, se focaram na divulgação de medidas econômicas e não nas medidas de prevenção à contaminação e disseminação da doença. Dos mais de 83 milhões de gastos, apenas 800 mil foram investidos na divulgação de medidas preventivas. O senhor mencionou um encontro com um responsável pela área de comunicação do governo. A campanha discutida tinha qual ênfase? Houve resistência por parte da SECOM ou de outros órgãos do governo para realizar campanhas de publicidade com enfoque em prevenção, distanciamento social? Na sua avaliação, qual foi o impacto de mais esta omissão do governo federal na disseminação do Covid-19 pelo Brasil? O governo federal tem sido muito criticado, e corretamente criticado, por omitir dados e reduzir ou eliminar a transparência das informações relativas à pandemia. Durante o seu período à frente do Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro ou algum outro membro do seu gabinete pediu para que o senhor alterasse o conteúdo ou a forma de divulgação das informações sobre o Covid-19? Como avalia as ações tomadas pelo ministro Pazuello ao alterar a forma de contar e divulgar o número de óbitos causados pela Covid-19? Finalizo aqui, senhor presidente, agradecendo essa oportunidade e, mais uma vez, pedindo aos colegas que tenham a humildade de enaltecer a ciência, de enaltecer os cientistas. Porque ficar falando que o médico X, Y, Z, na localidade Z, aplicou hidroxicloroquina como se isso fosse feito uma correlação entre causa e a correlação daquele efeito, é você acabar, por uma vez por todos. Então acaba com a Anvisa, acaba com a comunidade científica, acaba com os estudiosos, acaba com a academia. Tenhamos humildade e vamos respeitar. Agora, não é porque um senador tem uma formação A, ou B, ou C. Vamos respeitar a ciência. É a ciência que tem que ser dito. E a ciência, o trabalho dela é fazer a verificação, discutindo com seus pares dentro de laboratório. Não é utilizar a população brasileira como cobaia, porque isso já está sendo feito desde o início dessa pandemia e que vitimou 412 mil brasileiros e brasileiras, e que nós já temos mais de 15 milhões de brasileiros infectados que estão com sequelas irreparáveis. Mas eu volto a falar, a digital nessas mortes, nessas lesões corporais, está impregnada pelo chefe do executivo e seus ministérios. E volto a dizer, todos têm que ser responsabilizados. E faço um apelo ao relator, o querido senador Renan Calheiros, que tem essa sensibilidade de atribuir efetivamente a responsabilidade para essas pessoas, porque a saúde pública é um direito social expresso no artigo 6º, mas é uma ratificação desse direito social no artigo 196, quando diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. E eu não posso aqui me furtar, como sempre usei, o Sistema Único de Saúde, ouvir senador falar que o SUS não está preparado. Nós temos um Sistema Único de Saúde que é exemplo para o mundo. Quem defende Estado mínimo agora está vendo a importância do Sistema Único de Saúde. Eu defendo um Estado com E maiúsculo, que dê a efetividade a essa garantia constitucional, a esse direito humano essencial, que é o direito à saúde pública, como uma proteção ao principal bem jurídico, a vida humana.
que está sendo violado sistematicamente pelo governo federal e seus ministros. Eu não tenho dúvida disso e agradeço a compreensão do presidente e do ministro que aqui se faz presente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiro. Vou passar. Senador, o senhor podia, por favor, ir fazendo as perguntas, porque ele fez